Boa noite, estamos aqui na página, minha página profissional, e estamos começando essa live, é uma live muito importante, vai ser a primeira aqui da página, depois eu estou colocando no Facebook. Ela é importante porque ela vai discutir um tema muito atual, né? Eu vou tentar trazer algumas pessoas aqui que podem dar contribuições significativas para a gente discutir temas contemporâneos. E hoje nós vamos discutir a manipulação dos dados digitais por meio de mecanismos como o Facebook e outros aplicativos. Esse tema está muito em voga porque ele tem uma interferência direta, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, que todo mundo ouviu falar, e também na do Brasil, né? Está se falando muito nisso aqui, não está claro ainda o delineamento no Brasil, mas enfim, é uma questão bastante importante. Além disso, caiu no Enem desse ano, foi o tema do Enem, então quer dizer, não é só a comunidade de análise do comportamento que está olhando para esse fenômeno, é um fenômeno fundamental. E eu trouxe aqui o Felipe Leite para discutir conosco aqui. E eu queria que ele se apresentasse, vocês vão ver, porque o currículo é muito grande, aí fica difícil até para decorar todo aqui. Felipe, se apresenta para o pessoal. Boa noite, pessoal. Lucelmo, muito obrigado pelo convite, né? Acabei que eu conheci o Lucelmo pela Natália Brito e posteriormente ainda pela Aida Brito também, né? Conhecida como Tia Aida. Né? Então, ele fez o convite para discutir esse tema e eu achei, me interessei imediatamente, né? Que é um tópico que eu gosto muito de conversar a respeito, discutir em cima, né? Então, eu sou, como ele falou, sou Felipe Leite, né? Eu sou da Imagine Tecnologia Comportamental, né? Sou cientista do comportamento da Imagine e também sou presidente da Imagine Publicações, né? Nossa editora. E sou psicólogo e fiz mestrado e doutorado em teoria e pesquisa do comportamento lá no UFPA, trabalhando principalmente com análise comportamental da cultura. Né? Então, acho que só para também começar a puxar um pouco esse tema, né? Eu queria trazer uma indicação para vocês que vai ser pouco usual. Queria indicar um disco. Esse disco é de uma banda chamada 13th Floor Elevators e é um disco chamado The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. Uma banda de Austin, no Texas, né? A nota histórica interessante para o Lucelmo, que é historiador. É o primeiro disco na qual a palavra psychedelic aparece, né? E tem uma coisa muito interessante, que é um texto do verso, né? Então, lembra-se que tem que lembrar que nessa época, LSD ainda não era ilegal. Então, o texto é uma grande apologia ao uso de alucinógenos, né? E o link disso com o que nós vamos discutir hoje é porque a gente vive num momento onde parece que muitos eleitores brasileiros estão sob efeito de algumas substâncias diferentes, né? Então, mas não estão, na verdade. Justamente, muitas pessoas têm estado sob influências de manipulações de dados digitais, né? Eles o que eles veem online, imediatamente eles tomam como uma verdade imediata, né? Então, são pessoas que potencialmente estão muito saudáveis, né? Mas aceitam e acreditam praticamente tudo que eles veem online, principalmente se é no WhatsApp, né? Então, vai ser muito interessante discutir isso, principalmente em contextos sociopolíticos que a gente está vendo o mundo afora se expandir. Perfeito. Então, meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, sou mestre em História, fiz doutorado em Educação, e desde alguns anos eu estou dedicado a estudar também a análise do comportamento, e esse tema eu acho que é muito importante, porque a análise do comportamento é uma ciência complexa, global, importantíssima, e ela traz um compromisso ético muito grande. Meu campo de atuação é com pessoas com deficiência, com autismo, deficiência intelectual. Então, como isso tem muita evidência, as pessoas acabam achando que a análise do comportamento é isso. É um método para tratar autismo. E não é. Ela é uma ciência que estuda o comportamento dos organismos e comportamento humano e aprende como mudá-lo. E pesquisa como mudá-lo. E mudá-lo em direções que as pessoas não estão conscientes do que está acontecendo, por mecanismos como essas corporações utilizam, pode ser muito complicado. Então, eu queria começar, Felipe, explorando a seguinte questão. Como que esses dados são gerados? Que
informações sobre o comportamento das pessoas esses dados são capazes de armazenar? Então, né, inclusive hoje eu estava, hoje de tarde eu estava discutindo com o Hernando Neves Filho, e lá na Imagine também, sobre um trabalho que a gente está escrevendo junto, e um ponto que estava surgindo era relacionado à internet, né? Então, a internet pode ser entendida como um cultural cusp, né? Tipo um patamar cultural, no sentido de que o seu desenvolvimento, ele abriu um número de possibilidades de interações humanas que a gente nem tem noção ainda, né? Para pessoas como eu e você, né, que lembramos ainda do mundo pré-internet, né? A gente talvez consegue ver com mais clareza que há uma realidade, há outras realidades que não sejam o mundo virtual, mas a gente tem toda uma geração que não consegue nem conceber um mundo sem internet, né? Mas bem, então praticamente todas as esferas da vida humana foram transformadas ou estão sendo pela internet, né? Que desde formas de você se comunicar, formas de você conhecer pessoas, jornalismo, publicidade e até, como você mencionou bem, eleições, né? Então, o que é a internet? Né? As pessoas, às vezes, pensam a internet como um lugar, como uma coisa, né? Tanto é que quando surge um vídeo polêmico, né? Eu lembro, tipo, às vezes o fulano é flagrado pelado em algum lugar, ou então o Aécio Neves estava se irritando uma época com notícias sobre ele, queria que tirasse, não sei o quê. Existe uma regra básica na internet. Se algo foi postado, aquilo vai estar lá para sempre, né? Então, por exemplo, né, tudo que nós dois estivemos falando aqui não tem para onde correr. Isso vai estar em algum lugar, porque mesmo se você apague o que tiver, alguém vai estar, esses dados vão estar armazenados em algum lugar. Então, nada se perde. Então, basicamente, a internet envolve ligações em redes de computadores, cada vez mais computadores, né? E à medida que a simples quantidade de computadores e também, claro, capacidade computacional e tudo mais, mas simples quantidade de computadores passaram a interagir uns com os outros, se criou um espaço virtualmente infinito de informações, né? E aí, hoje em dia tem um lance que é chamado de Internet of Things, né, também, que basicamente envolve ter o que se chama de equipamentos inteligentes, né, smarts, qualquer coisa, né. Mas, de um modo geral, se a gente for ver como que a vida humana hoje ela se configura, praticamente você não consegue viver sem estar gerando dados para algum lugar. Então, hoje em dia quase tudo que as pessoas fazem envolve smartphones. Então, tem um avião passando, viu? No aeroporto não muito longe. Então, quantas pessoas que você conhece que não usam smartphone? Quase ninguém. Quase ninguém, né? Então, na época que saiu o Pokémon GO, né? Teve muitas pessoas, não, você está sendo posto a coleirinha para gerar, ou então você está se colocando em situação para gerar dados sobre você. Bom, na verdade, a pessoa está postando isso no Facebook. Então, sim, claro. Então, assim, se você usa um smartphone, dados estão sendo gerados sobre o que você está fazendo, onde você está se localizando, né, e tudo mais. E, então, hoje em dia tem um campo que é chamado de Big Data, né, também, que basicamente, e tem toda uma profissão que surgiu a partir daí, que é o cientista de dados, o Data Scientist, né, que basicamente é um cientista que ele busca padrões em dados, visando para prever fenômenos, né, dos mais diversos tipos. Pegando o caso da... Não, vamos chegar até aí ainda não. Então, a gente tem... O que acaba acontecendo? Hoje em dia a gente tem um ambiente de interação que é absurdamente amplo, com as mais variadas possibilidades, né? E que, novamente, a gente não tem nem a noção de quais são todas as possibilidades desse ambiente de comunicação em rede, né? Tanto é que toda hora está surgindo um novo uso, nova aplicação ligado à comunicação via internet, né? Boa noite também, Patrícia, para você. Então,
Bem, né? Então, a internet não é uma coisa. Simplesmente são trocas de informações que ocorrem a todo momento em redes de computadores, né? E aí, né? Hoje em dia, voluntariamente, nós fornecemos informações sobre nós, né? Então, vou fazer um pequeno contorno aqui, né? Que vai ser bem interessante para o ponto onde eu quero chegar. Para aqueles de vocês que conhecem o trabalho do professor Emmanuel Torinho, né, particularmente recomendo bastante o livro dele, Subjetividade e Relações Comportamentais. Ele faz um bom resgate sobre de como que, digamos, resumindo, entender por que a gente olha para fenômenos ditos psicológicos, como, chamando eles de mentais ou internos ou tudo mais, né? Ele vai trazendo transformações que ocorreram na sociedade moderna, principalmente da Europa Ocidental e como essa cultura se espalhou pelo mundo, baseado em trabalhos sociólogos como Norbert Elias e tudo mais. E assim, a questão central é como que o Ocidente passou a lidar com privacidade, né? Então, a noção de privacidade no Ocidente, ela culminou num ponto de a gente ter uma vida sobrevalorizar a nossa vida íntima, que a gente enganosamente acha que há coisas dentro da gente ou numa faculdade metafísica, o que quer que seja, né? Que sejam os tais fenômenos psicológicos, né? Isso gera um grande problema de que a gente passa a olhar muito mais para nós do que para relações humanas, né? Então, o grande fracasso da gente falar em saúde mental é porque você está focando como se fosse algo no organismo, né? E, via de regra, quando a gente olha para transtornos ditos mentais, a gente podem ter bases biológicas, também legal, mas sempre envolvem relações humanas, né? Então, o que a gente está vendo hoje acontecer? Nós estamos, ao longo do desenvolvimento da cultura ocidental, a luta por privacidade foi algo extremamente marcante, né? De você garantir liberdades individuais, de você garantir que você pudesse ter um espaço de respeito sobre você, o que for. E hoje a gente está no ponto que a gente voluntariamente está abrindo mão de nossa privacidade, né? Sobre esse tema, eu recomendo um documentário que consta na Netflix, que em inglês o nome é Terms and Conditions May Apply. Não lembro agora o nome em português. Mas tudo que quando você vai instalar um programa no seu computador, quando você instala um app, tem lá um negócio que você tem que marcar. Eu aceito os termos e condições que estão colocados. Quantas pessoas aí leram algum termo e condição que vocês aceitam? Ninguém nunca lê, né? Nesse documentário você até aponta assim, que olhando em média quantos aplicativos que as pessoas instalam ao longo de um ano, ao longo tipo, se a gente fosse ir o tamanho desses termos, a gente passaria tipo meses de um ano só lendo termos, né? Tipo, uma coisa absurda. E constam nessas constam que a gente está liberando dados nossos, informações nossas pessoais, que podem ser usados para diversos fins, né? Então, hoje em dia, é possível dizer que digamos, a vida privada, o homem privado, boa noite, Danilo, ela está morrendo, né? Então, a gente acha que dificilmente a gente consegue se encontrar em situações onde, de fato, a gente possa estar não tendo informações nossas sendo produzidas. Isso é raríssimo hoje em dia, né? Eu lembro quando eu estava meus 20 e poucos anos, né? De certo modo, eu tenho pena quando eu ainda estava dando aula, eu tinha pena dos alunos, assim, tipo, dos seus 20 e poucos, ainda 18, isso aqui, porque, assim, os caras têm que tomar muito cuidado, porque se eles vão sair, vão se embriagar, se passar no canto, alguém vai tirar a foto e vai postar, né? Poxa, cara, tipo, nesse ambiente de vigilância, assim, que toda hora, assim, tem algum amigo seu que vai falar alguma coisa, deve ser um saco, sabe? Você ser jovem nesse ambiente, né? Eu lembro que era tão legal, assim, você poder saber que você ia fazer besteira, assim, dava para ficar, talvez, entre aquele grupo, né? Então, isso é parte da importância da formação de caráter, né? Mas, assim, então, e agora vamos pegar um exemplo prático, né? Vamos pegar o caso, não vamos ainda cutucar a ferida mais legal, que é o caso do tia Ida, gênia é você, viu? A diva da aba brasileira, né? Então, não vamos cutucar o mais legal, que vai ser o nosso amigo Bolsonaro, né?
Mas vamos primeiro começar lá com o caso do Trump, né? Então, o que foi feito lá na situação da Cambridge Analytics, né? Então, tipo, a gente sempre vê, assim, aparecendo aqueles testes do Facebook. Qual personagem de Game of Thrones você é? Ou o que quer que seja, né? E assim, pô, legal, vou clicar no teste, né? E, basicamente, aquilo são formas de coleta de dados, né? O Facebook como se fosse a caixa de Skinner perfeita, né? De certo modo. Então, o que é que... olha só, o Odilon Duarte, da galera da Imagine, tá jogando Magic the Gathering, né? Hernando, baralho azul é um saco. Então, o que eles fizeram? Então, basicamente, o que eles fizeram, né? Então, colocaram um desses joguinhos e testezinhos lá para a pessoa fazer, e esse teste, ele coletava informações pessoais suas e ele tinha uma extensão para coletar de amigos imediatos. Em resumo, os caras conseguiram coletar informações pessoais de mais de 50 milhões de pessoas, né? Focando muito no público norte-americano. Qual é a consequência disso? Como que com isso eles conseguiram influenciar as eleições? Então, aí você pode levantar essa dúvida, né? Então, vocês acham que podem perceber que, magicamente, aparece, às vezes, na busca do Google de vocês, ou então aparece notícias no Facebook, ou o que quer que seja, às vezes assim, na lateral do seu Gmail, coisas que são do seu interesse, né? Poxa, de fato, cara, eu estava a fim de fazer uma viagem para Salvador, né? E apareceu lá, né? Ou o que quer que seja. Então, isso é muito interessante para falar sobre como que o Facebook, o Google e todas as empresas, eles estão lendo mentes, lendo vontades, né? Eles estão mencionando respostas, né? Você você está conversando com alguém, você está falando que você está a fim de fazer uma viagem para Salvador, ou então você está procurando passagens aéreas para Salvador. Então, na hora que você está clicando, é uma resposta de pressão à barra, o equivalente. Você está clicando diante de um conjunto de estímulos. Isso está sendo registrado. O que eu falei lá atrás, né, do Data Scientist, né, linkando já alguns pontos. O Data Scientist, basicamente, ele tenta trabalhar criando algoritmos para buscar padrões. Então, quando essas ferramentas, que são extremamente efetivas, principalmente Facebook, Google, o que for, tem algoritmos já bem desenvolvidos que conseguem mensurar muito bem o que o Lucelmo está fazendo na sua vida online. E onde ele clica, o que buscas que ele faz, né? Quais são os grupos no Facebook de qual ele faz parte. Então, consegue ter uma noção de preferências suas. Isso consegue Então, esse é um campo que revolucionou a publicidade, o marketing, no sentido de que consegue prever de fazer um marketing direcionado. O que é mais legal para você? E aí, voltando para a eleição do Trump, a gente tem que lembrar que política hoje em dia, uma eleição hoje em dia não se ganha com ideias, né? Uma eleição é basicamente uma grande competição de publicidade, né? E aí, consequentemente, é uma grande competição de quem tem mais recursos ou consegue usar melhor esses recursos para publicidade, né? Quem consegue inovar, talvez, melhor no uso de recursos, né? Não à toa, dá para a gente dizer que o modelo de democracia liberal predominante do século XX, ele, se não morreu, ele está na UTI, né? Porque a gente deixa que quem consegue financiar para melhores mecanismos de manipulação de votos, então chega lá, né? Bem, então, ao conseguir coletar esse volume, a Cambridge Analytics, quase que não sai, conseguir coletar esse volume de informações de muitos usuários, tornou-se possível direcionar notícias, né? Então, em resumo, aumentava a frequência de notícias anti-Hillary sendo direcionadas para as pessoas e aumentava o volume de notícias pró-Trump. O que torna mais provável, qual é a principal resposta que uma campanha política quer influenciar? Que no dia da eleição, você chega lá na cabine e coloque, no caso da gente, digite o número do candidato X. No caso deles, marque lá, né, que usam cédulas. Essa é a resposta principal que eles querem fazer. Claro, tem uma penca de outras respostas importantes, né? Uma resposta que é extremamente importante também é que você comece a chegar no fórum no Facebook e comece a gritar com outras pessoas que discordam de você, né? Eu parei de discutir no Facebook, porque não vale a pena, né? Você posta, eu discuto lá, fica tranquilo.
Não, hoje em dia eu gosto mais de ou meter lenha na fogueira ou jogar as coisas para o povo discutir, mas por que que, que eventualmente por que que eu discuto muito pouco? O que dá mais ibope no Face, né? No sentido de que curtidas compartilhadas. O cara que xinga muito no Twitter, né? O cara que grita. Se você faz um comentário hiperarticulado, dificilmente isso dá muita vazão, né? E aí tem milhões de caminhos para a gente discutir isso. Eu não tenho uma resposta certa do porquê, né? Muito provavelmente tem relação com questões educacionais, né? Então a gente não é ensinado a debater, né? Então eu quero parar um pouquinho para a gente discutir um pouco essa questão. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Para Tandara Suassuna, que adorou a sua comparação no Facebook. Oi, Tandara, tudo bom? Um beijo. Para Simone, que também é estudante de análise do comportamento. Para o Dr. Paulo Liberalesso, que é um parceiro nosso. E apresentar a gracinha da ida aqui, né? Preciso estudar muito para estar aqui, não tá bom. Precisa não. Eu quero discutir essa questão porque eu considero ela muito importante. Quer dizer, a verossimilhança das questões. Porque não se trata simplesmente de eu apresentar notícias contra ou a favor de um candidato. Se trata de eu produzi-las. Também. Produzi-las para cada perfil diferente. Então, quando eles pegaram esses dados, eles classificaram esses dados em uma série de perfis. Eu acho que tem algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu acho que é importante notar é como que esse campo de pesquisa, diferentemente do que normalmente a gente faz em análise do comportamento, aceita, reconhece, incorpora a ideia de estatística e de tendência geral, que é uma coisa que a análise do comportamento tem certa resistência, que eu acho que é importante a gente pensar. E a gente tem que parar de ter resistência. Eu concordo em gênero, número e grau. Quer dizer, a estatística, ela funciona claro que há critérios científicos de amostragem, etc. e tal. A gente precisa discutir isso, porque a gente precisa discutir política pública e como fazer isso para uma perspectiva diferente do que estão propondo. Então, eles criam notícias, que a notícia, às vezes, ela é muito falsa. Ela não é um pouco falsa, ela é muito falsa. Tipo assim, Hillary organizou uma rede de pedofilia. E aí um cara não só acredita, um monte de gente, milhões de pessoas, como um cara foi num restaurante envolvido nisso. Essa história está muito bem desenvolvida nesse livro aqui. Eu vou dando umas dicas para a galera aqui. Um camarada foi num restaurante e matou as pessoas no restaurante. Matou. Entende? E aí, me parece que tem uma outra questão que eu não concordo que seja só educacional. Não, eu acho que é uma questão mais profunda e tem a ver com a erosão da ideia de ciência e de verdade. Esse livro aqui, agora, se você gosta, você deu um monte de cutucada, também vou dar a minha aqui. Mas essa erosão, novamente, tem a ver com a questão educacional. Né? Então, mas não só. Eu vou explicar por que eu estou te falando isso. Esse livro é um livro muito legal sobre pós-verdade. Antes de comprá-lo, eu queria comprar um outro brasileiro. Pós-verdade. Aí você vai lá, o primeiro artigo é do psicanalista. Achei muito bizarro. Porque, na minha concepção, a psicanálise é a coisa mais pós-verdade que pode existir. Assim, não necessariamente, sabe? Tecnologia científica. Então, o que é verdade e o que não é? A ciência perdeu o seu lugar de dizer afirmar certas verdades? Assim, vamos lá. Primeiro de tudo, o ponto o termo verdade, né? A gente tem uma... Ei, Nádia, tudo bom? Então, a ciência, enquanto civilizações humanas, nós desenvolvemos diversas formas, diversas práticas culturais que nós para descrever eventos do mundo, que nós chamamos de produzir conhecimento. Mitologia, teologia, filosofia e, dentre elas, uma prática cultural chamada de práticas científicas, né? Então, são formas características de produzir conhecimento, né? Então, estou dizendo, em essência, a ciência não é melhor ou pior do que qualquer outra das coisas. Porém, quando a gente está olhando para buscar soluções para problemas do mundo, práticas culturais científicas, elas têm tido mais efetividade. Por quê, né? Você vai olhar também, porque a ciência, para que algo seja tido como válido, necessita de acordo intersubjetivo, né? Demanda que você demonstre como você chegou até aquilo, né? Enfim, mas então tem uma série de critérios que fazem com que
uma afirmativa científica, ela passa por muito mais crivos, ou pelo menos deveria, né? Ela passa por muito mais crivos para ser levada a sério, né? Então, mas assim, uma coisa que tem que ser muito clara, a ciência não busca verdades, né? Então, se a gente se a nossa preocupação é buscar a verdade, a gente entra no campo do realismo, né? Que é buscar o real, né? Então, esse é um empreendimento que ele tende a ser, primeiro de tudo, não dá para a gente dizer se a gente o que é real, o que não é. A própria pergunta é uma pergunta que é relevante. O conhecimento científico, uma teoria científica, ela essencialmente é o quê? Ela é de comportamento verbal, são descrições verbais. Quando eu falo que, o princípio do reforço, né, que eu vou dar aqui após a emissão de uma resposta, uma consequência apresentada, e a gente observa um aumento de frequência daquela resposta, né? Sem entrar aqui em discussões sobre alguns problemas dessa descrição, mas vamos lá. Isso é uma descrição que está buscando guiar ações de pessoas em relação ao conjunto de eventos. Então, é apenas comportamento verbal, né? Mas uma teoria científica, ela implica que ela diz como que eu posso agir diante de um dado fenômeno. Então, ela guia a ação, seja de um pesquisador que vai tentar fazer um outro experimento, mas seja de um profissional que trabalha naquela área. Então, quando a gente fala de, digamos, uso de ciência para analistas de recursos humanos, por exemplo, me veio a cabeça com a Nádia, que está aqui agora. Então, isso implica em quê? Eu guiar as minhas ações como analista de recursos humanos a partir de afirmativas que elas são sustentadas por dados, por informações que, por sua vez, são informações que passam por um crivo metodológico e busca-se acordo intersubjetivo, né? Então não dá para dizer que a gente vai alcançar uma verdade na ciência, né? Então, a discussão uma discussão que as pessoas deixam de lado nesse debate todo, quando fala de pós-verdade, ou então se é fato ou se não é, né? É método, é metodologia. Como que a pessoa produziu aquela informação, né? Vamos lá, outro grupo que é rei, assim, de notícias falsas, né? O MBL, né? O MBL, bicho, os caras, assim, eles vão falar, eles jogam dado. E assim, joga aquele vídeo bem produzido, você bota o cara jovem, assim, cara legal, tá falando a linguagem, assim, da galera. Bota o Kim Kataguiri, assim, que parece ser uma pessoa, parece esclarecido, né? E aí, tá falando, não, porque tantos porcentos de tal coisa, e começa a jogar números. Rapaz, joga números, a galera acredita, né? Só que ninguém para perguntar, isso aí veio da onde, né? Em geral, os caras simplesmente inventam conjunto de números. É a tática mais comum deles, né? Às vezes eles pegam números de fato de algum estudo. Mas aí, você tem aquele estudo, como que os caras produziram aqueles dados, né? Aquele dado já foi replicado, né? O método utilizado, ele tem falhas, ele tem buracos, né? Então, a gente esquece desse ponto, né? Então, nenhuma afirmativa científica é, em essência, verdade. Mas a gente continua utilizando uma dada prática científica, por quê? Porque ela dá certo. Porque aqueles dados continuam sendo replicados. A ciência, ela compreende esse papel de que não é uma verdade absoluta. É uma verdade provisória e aproximativa. Mas não deixa de ser verdade. Mas ela tem essas duas características, dois contornos. Ela é provisória, porque nós produziremos depois uma teoria mais capaz de explicar os fenômenos que a gente explica hoje e outros fenômenos, né? Sim, sim. E ela é aproximativa no sentido de que ela não acaba, é um processo. Mas existe ponta desse método... eu não acho que vai ser muito pessoal isso agora também. Eu não acho que a gente nem precisa usar a palavra verdade, sabe? Parece ser um fetiche, assim, um fetiche de querer, assim, mostrar que eu sou mais foda do que os outros, sabe? Tipo, acho que é desnecessário. Simplesmente eu tenho uma descrição mais efetiva, que soluciona melhor um problema. Então, mas a questão é justamente nesse sentido que eu estou querendo dizer, de você oferecer previsão e controle. E por isso ela tem uma certa credibilidade, porque ela oferece previsão e controle. E aí, contra ela, vem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui atual, um camarada e diz assim, esse negócio de teoria da relatividade é coisa de comunista, isso não existe. Vamos lá botar os terraplanistas.
Entende? O Odilon tá aí assistindo, ele adora os terraplanistas. Bobagem. Então, você compartilhou hoje aí uma notícia sobre isso. Então, veja, como que a gente... Uma notícia não é mais verdadeira que a outra, é uma forma de dizer. Por que eu estou insistindo nessa ideia de verdade? Porque a mim parece que a erosão da ideia de verdade, e de que há alguma coisa que é mais correta do que o outro, que eu posso chamar de mais verdadeiro, ela decorre desse nosso pudor de falar de verdade, que vem muito com o pós-modernismo, de dizer, todo discurso é equivalente. O cara diz que não, mas não é todo discurso, eu não acho que todo discurso, o pós-modernismo, ele acho que tem muita cagada aí que foi feita que tem relação com o pós-modernismo também, que não é uma questão de que todo discurso é equivalente, né? Assim, eu entendo o que tu tá falando, e de fato, talvez essa prudência do cientista de não falar em verdade absoluta dá margem para que as pessoas achem, não, então eles não têm noção de uma verdade. Novamente eu volto lá atrás, que isso envolve questões educacionais, né? No sentido de que a gente não tem formação científica. A gente não tem, né? Então, assim, desde a escola, né? Desde o pré-escolar, as crianças deveriam estar sendo ensinadas a experimentar, manipular, mexer em coisas e ver qual é. Obviamente, guiado por questões de segurança. A minha filha, a Laura, ela tá com 4 anos e meio, né? O Lucas acabou de entrar aqui, né? O Lucas, uma vez, ele soltou assim que a Laura é mais madura que muito adulto, né? Mas assim, ela estuda numa escola Waldorf, né? Que assim, tem alguns pontos assim que eu vejo como problemática, mas tem uma coisa que eu acho muito legal. As crianças é muito mão na massa, elas mexem e tentam fazer as coisas, sabe? Né? Então, e assim, talvez porque... E a Laura é muito argumentativa também, né? Então ela é uma pessoa muito fácil de enganar. Com 4 anos e meio, né? Pra tu ver. Eu tenho medo de onde essa criança vai chegar. Né? Se ela tivesse no Congresso na época que o Cunha assim comandava, ela derrubava o Cunha. Mas assim, então, o nosso modelo educacional, ele deveria ser pautado que desde pequeno a criança tem que estar aprendendo a mexer nas coisas, experimentar. E ao falar de algo, né, falar com base assim no que conseguiu ser observado e tudo mais, e isso ser refinado ao longo de toda a história acadêmica daquele sujeito, né? Vamos pegar a faculdade de psicologia. Me desculpem para pessoas que são alunos de curso de psicologia, mas de um modo geral, os cursos de psicologia hoje, eles pouco ensinam com que a pessoa consiga solucionar problemas, ou seja, fazer coisas úteis, né? Ensina você a problematizar o mundo. É importante, viu? É importante problematizar, não é isso. Mas, depois, o que faz? Né? Então, primeiro de tudo, existe um grande sentimento de anticientificismo na psicologia brasileira. Né? Obviamente, isso varia de lugar para lugar, né? Você tá na UFSCar, né? Agora lá é diferente. Lá é bem diferente, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, é muito forte essa ideia de anticientificismo. E, cara, o começo do curso de psicologia, a pessoa deveria começar a aprender sobre como se forma a teoria, sobre métodos científicos. Então, de um modo geral, vamos falar aqui do Brasil, mas isso ocorre em muitos outros locais. As pessoas não sabem avaliar informações, ponto. Né? Se a gente tivesse o mundo ideal, né, na qual a gente tivesse pessoas com uma boa formação, que tivesse uma formação científica desde cedo, as fake news aí do Bolsonaro, do MBL, dificilmente a galera cairia nisso. Porque dificilmente o contingente populacional dos evangélicos teria crescido tanto, né? Porque as pessoas desconfiariam quando o cara fala, olha, você pode parcelar em 3 vezes a sua vaga no céu, né? A pessoa olha, pera, tem algo de estranho aí, né? Então, na verdade, o que a ciência ela permite? Ela permite libertação. Ela permite que você tenha ferramentas para não ser enganado, né? Então, na real, se for dizer, eu não confio, às cegas eu não confio em ninguém, né? Tipo, eu votei em candidato A, por exemplo. Mas isso não quer dizer que, eu sei que cara, eu vou ler uma notícia, mesmo sendo um periódico, alguma coisa assim que eu goste, eu não vou confiar cegamente. Eu vou pensar, espera lá, mas
Tipo, por exemplo, vamos lá. Eu gosto da Carta Capital, né? Tem a ver, tipo, a pessoa me conhece claramente, assim, vê que eu sou uma pessoa que eu tenho tendências muito ligadas à esquerda e tudo mais, né? Embora, aí é uma outra discussão, mas eu não acho que se você é um cientista de comportamento, você pode dizer que você é liberal, socialista, não sei o que, mas é outro debate. Mas, assim, eu sei que as informações vão estar sendo ali colocadas sobre uma ótica. Aquela ótica não necessariamente ela tem uma apuração de dados, de fatos muito clara, né? Porque, tipo, por mais que o jornalista pode ser um jornalista foda, também os cursos de jornalismo não necessariamente ensinam uma boa formação científica. Então, vai ter esses pontos, né? Então, a ciência é uma ferramenta de libertação. Por que que vocês acham que é tão combatido que a gente defenda o pensamento científico? Que tem um cara que tinha sido cotado para o Ministério da Educação, né? Acabou com um outro cara pior, né? Agora, o cara queria colocar, tipo, em pé de igualdade, criacionismo e evolução por seleção natural. Como, não, tem que mostrar essas diferentes opções. Não. Tipo, não quando você está tentando tratar de onde organismos vêm. Não são teorias concorrentes, no sentido de que elas têm... teorias concorrentes existem em diversos pontos, mas não são teorias concorrentes no sentido de que elas estão ali tentando produzir informações para ser uma forma de descrever melhor um fenômeno. São de natureza diferente. De natureza completamente diferente. Uma é completamente pautada em fé. Você pode ter fé em que você quiser, não tem problema com isso, né? Contanto que você respeite os outros. Mas o argumento de fé, ele é completamente inefetivo para explicar os fenômenos naturais. Ele não tem como, ele não consegue explicar, né? E a gente tem toda uma história. E a mesma pessoa que está falando isso lá, que é um argumento que estão em pé de igualdade, é alguém que provavelmente já tomou antibiótico na vida, se beneficiou de vacinas, que tudo isso só foi possível quando a gente passou a pensar em selecionismo também. Ou, se não é possível só quando, mas aperfeiçoou, né? A imunologia, ela evolui com base em selecionismo também. A lógica selecionista passa a ajudar a evoluir. Então, não é pé de igualdade, né? Você pega, por exemplo, teoria de equivalência de estímulos e quadros relacionais. São teorias concorrentes que tentam explicar o mesmo conjunto de fenômenos, ou mais ou menos isso. Estão produzindo dados, né? Mas ali não. Só que, como o sujeito, ele não tem a mínima noção do que é uma teoria, a pessoa fala, não, mas a evolução é apenas uma teoria, como se fosse minimizando. O cara que fala isso, na verdade, ele está demonstrando sua ignorância. Ele não acha que ele está sendo esperto. Então, ele não entende o que é teoria em ciência. Porque teoria é como se fosse possibilidade, né? Porque nas nossas faculdades, a formação científica ela é muito mais ligada à ABNT. Então, você vai aprender a ABNT. É um meta. Entendeu? E isso é um grande problema. Mas eu vejo. Na verdade, você nem precisa mais. Se você joga, você não precisa decorar mais regras, normas. Tipo a BNT, APA, né? Porque isso aí o próprio programa onde você escreve. Mas eu penso que a questão dos vieses, eu vou apresentar mais esse livro que é muito legal, explora bem os vieses. Ele é mais profundo do que isso. Você veja, por exemplo, você tem um cara, esqueci o nome dele agora, que ele tem 2 Nobel, dois de ciência, e defende medicina automolecular, aquelas bombas de vitamina que todo mundo sabe que não serve para nada. Então, o viés, e aí na eleição isso é muito forte, o viés, o sujeito quer acreditar naquilo, porque tem muitos fatores emocionais, é muito pesado. Sociologia da ciência. E toda a manipulação dos dados é baseada em emoção. Então, uma amiga minha, uma conhecida, formada em Direito, formou agora, ela postou assim, uma foto, um Photoshop, um negócio feito no Paint. Tipo assim, Dona Marisa não morreu, está na Rússia organizando a invasão russa no Brasil. E um negócio no Paint, entendeu? E ela convida aí, eu sabia, é a prova. Então, na eleição, essas disposições, elas são muito instrumentalizadas nessa seleção. Então, eles selecionaram lá, no caso dos Estados Unidos, também no Brasil. No Brasil não temos dados firmes sobre isso, mas nos Estados Unidos, né, selecionaram por tipo de perfil psicológico, né, perfil de resposta diante de um certo estímulo, e aí dispararam, e aí você tem o fenômeno do Trump. Então, acho que são duas coisas que a gente precisa pensar. Uma é a manipulação do dado propriamente dita, e outra é como que a gente conseguiu criar uma população
com uma série de elementos que está sob controle muito mais da emoção do que da racionalidade, entendeu? Assim, vamos lá. Só para, tipo, também assim, só para não, também não se prender a essas dicotomias, emoção e racionalidade, né? Sim, claro, claro. Né, no sentido de que, né? Como que essas pessoas aprendem a falar sobre dados fenômenos, como que aprendem a, tipo, reagir, o que quer que seja. Mas, enfim, o que é interessante daí, né? Por exemplo, você pega o caso do Fernando Haddad, né, para tentar ser reeleito prefeito de São Paulo. Cara, ele foi um dos únicos casos que eu lembro de ver, né? Obviamente, tipo, pode ter tido outros, enfim, não teve acesso, mas que ele fez em grande parte, não posso dizer 100% também, mas ele fez muitas coisas com uma gestão baseada em evidências, tá? Do porquê colocar ciclofaixa, tomando como base estudos, não sei o que, o negócio lá, o programa Braços Abertos, né, na Cracolândia. Tem muita base lá do trabalho do, fugiu lá o nome do cara, do Carl Hart, né, também, que vem muito de estudo em esquemas concorrentes e tudo mais. E, tipo, era um programa que tava tendo uma boa efetividade, né, tipo, que não foi tirado do nada, né, não foi assim na crença. E a gestão dele foi muito boa, ele zerou déficit da prefeitura. Ele só não foi reeleito por causa do antipetismo. Mas o que é o antipetismo, né? Cara, a grande mídia brasileira fez um trabalho, vou falar aqui fenomenal, não no sentido de que eu tenho de gostar, mas fenomenal no sentido que foi muito bem feito de passar uns 15 anos aí criando esse sentimento antipetista, né? E aí, tipo, a galera, a gente vê muito post, a galera mostra esse tipo de coisa. Quando é pra falar da notícia sobre que algo que é ligado a um partido do PT, não sei o que, garrafais, não sei o que, se dependendo de outras coisas, aparece escondido, né? É que nem quando a gente fala, assim, a notícia do jovem negro que mora na favela, que ele foi preso, marginal, traficante marginal foi pego, não sei o que. Aí quando você vê um branco de classe média, tipo, o adolescente foi influenciado pelos... Né? É como você fala, né? O Anthony Biglan, ele tem uma definição de poder que é bem interessante, né? Define poder como a partir de duas coisas. Quem tem controle sobre a manipulação de estímulos, sejam antecedentes ou reforçadores, né? Mas principalmente aplicação de consequências, reforçadoras, aversivas. E dois, quem controla, o que eles chamam lá de as molduras verbais. Basicamente, quem controla o discurso, ou a narrativa, que como jornalismo gosta muito de dizer. E aí, no momento que... Então, hoje em dia, muitas pessoas, muitas, assim, um volume imenso de brasileiros acreditam que, e assim, a maior roubalheira do universo aconteceu só com o PT. Primeiro de tudo, é impossível a gente avaliar esse dado. Ó, vou estar levantando só para pegar a carga do computador, então vocês vão ver eu me deslocando um pouco. É impossível a gente ter um dado para avaliar isso, porque, por exemplo, o período da ditadura militar, né? Não tinha nada de transparência. Então, a gente não sabe o que foi feito de atos de corrupção lá. Pode ter sido menor, pode ser maior, o que quer que seja, né? Mas a gente não tem o dado. Então, esse ponto, né? De certo modo, o governo do PT se lascou por algo que tentou fazer direito, que é aumentar a transparência, né? Então, o fato de ter mais transparência, de dar mais liberdade investigativa para o Ministério Público e todas as coisas, fez com que eles próprios fossem investigados também. Obviamente, casos de corrupção apareceram, né? Eu não duvido, eu não estou aqui dizendo, não, o povo é inocente. Tipo, infelizmente, você só sobrevive na política brasileira se você entra no jogo, né? E aí, porque as regras do jogo foram desenhadas para ser isso, né? Lembra? Transição lenta e gradual, né? Transição lenta e gradual é para garantir que eu vou desenhar a regra do jogo político para que nosso grupo se mantenha no poder. Então, esse sentimento de antipetismo foi muito bem trabalhado. E muita gente acredita que é isso, basicamente o PT inventou a corrupção, né? Mesmo quando aparecem informações, olha, não, mesmo mais diversas pessoas falam, não, mas o esquema da Petrobras já ocorria desde não sei quando. Não interessa. Não interessa. Isso não é mais forte do que 15 anos de capas de revista enormes, assim, com a cara assim, do Lula parecendo um demônio, assim, né? O que quer que seja, assim. Tipo, não ganha. Não ganha. Então, e assim, tanta gente que eu ouvi falando, tipo, agora no segundo turno, tipo, eu vou votar, não vou votar no PT nunca mais, vou votar no Bolsonaro porque
o PT era muita roubalheira. Olha os ministros aí que estão surgindo, né? E assim, e ao cúmulo das pessoas pensarem que é mais legal um cara que é torturador, que defende a tortura, que defende morte de grupos específicos, do que pessoas tipo, vamos supor que só o PT roubasse. Vou pegar essa hipótese. Ainda assim, é melhor um cara que mata gente, tortura gente, do que alguém que rouba. Primeiro, isso já está dizendo o quê? Propriedade é mais interessante do que pessoas. Já diz um valor muito massa da nossa cultura, né, da nossa sociedade. Então, mas isso foi, tipo, aí novamente, o fato da cultura da civilização ocidental, volto lá para o começo, né, que eu estava falando lá do trabalho do Emmanuel e tudo mais, né? A noção de indivíduo, talvez é a pior coisa que foi criada na cultura, no Ocidente, né? A noção de indivíduo autônomo, né? O mito do gênio, né? Ah, não, Einstein não é um gênio, aí você acha que o cara sozinho, né? Não, cara, tudo que nós fazemos envolve inter-relações com outras pessoas, sem exceção. Né? Nada de relevante foi feito na humanidade que não houve inter-relação entre sujeitos. O que mais caracteriza e diferencia o ser humano de outras espécies é a nossa sociabilidade. O que permitiu que a gente aprendesse a cooperar de modos mais refinados, que a gente conseguisse desenvolver comunicações simbólicas do tipo, bom, legal que pensa diferente. É assim que a gente chega. O Paulo, que ele fala, não, eu penso diferente. Mas é massa que pense, porque pensamentos diferentes, falam disso diferentes, é o que faz com que a gente chegue a coisas novas. Então, é bom que tenha, né? Não vai ter mais no Brasil, né? Porque pensamento diferente tende a ser, tenderá a ser calado. Mas, então, isso é uma maior característica do Homo sapiens, né? E aí, no momento que a gente perde isso de vista, torna-se menos relevante que eu olhe para a minha relação com o outro com algo que pode me trazer benefício, né? Então, acaba que o que acontece, né? As pessoas, elas acreditam nas suas verdades. Tipo, vamos lá, vamos puxar isso para outro ponto que é super legal, né? Homeopatia. Ah, não, porque funcionou comigo. Trabalho com autismo, né? Também. Muitas coisas assim tu já viu, não, mas com meu filho funcionou, né? Dieta do ômega 3, do leite de camelo, dos maluquices, né, que o povo curte. Funcionou com meu filho? Não é critério nenhum de que algo funcione. Primeiro de tudo, porque você não sabe o que foi feito ali, né? Pode ter sido feito um milhão de coisas e aí teve alguma coincidência, com uma coincidência temporal, quer que seja, né? Paulo Quereguini, tudo bom? O Paulo Quereguini é o primeiro educador físico analista do comportamento que eu conheci, muita gente boa, muito competente também. Então, assim, só que a gente só olha para indivíduo, né? A gente olha para, funcionou comigo, legal, então dá certo. Fico feliz que você ficou saudável, muito feliz com você, mas não vai dizendo que isso funciona, né? Tipo, voltamos novamente. Ninguém sabe o que é conhecimento, né? Conhecimento é o que eu recebi da minha tia no WhatsApp. A Elaine Oliveira, ela é assessora de comunicação da gente da Imagine, jornalista, né? E ela estava me falando, um dia a gente almoçando, ela estava contando uma história bem legal, que tiveram várias pessoas da família dela que acabaram que foram pro lado do coiso, né? E chegava a notícia, né? Em geral, as notícias assim, atacando bastante o Haddad, né? E, não, mas tá quente isso aqui, ela. Olha, mas tem que... olha assim, mas a Folha de São Paulo tá dizendo que é diferente. Ela ia buscando todos os jornais brasileiros, mostrando, mesmo os jornais que geralmente atacariam, mostrando que era outra informação. A pessoa ela acredita porque é do blog do fulano. Ou então, o que é o mais importante? Mas o que é o mais impactante aí? O WhatsApp é a maior disseminação de fake news. Por quê? Eu recebi de você. Pô, você é o Luciano, cara. Pô, o Luciano é meu amigo. O cara não ia me mandar uma coisa que é falsa. Né? E uma vez que as pessoas não têm noção do que é conhecimento, que é produzir conhecimento, que é validar conhecimento, zero, essas coisas passam, né? Também. Então, francamente, eu tô num momento muito desesperançoso, sabe? De que a gente tem caminhos possíveis, né? Tipo, a gente tem um contingente populacional que
acredita em qualquer coisa que vai ser postado nos locais muito específicos. Isso acontece na direita e na esquerda, viu? Vamos ser muito honestos aqui também, né? Então, a ignorância não é exclusiva de nenhum lado político. Aí a gente tem também o quê? Né? A gente tem regras do jogo político que elas foram desenhadas para favorecer alguns grupos. E aí só quem pode mudar regras é quem está lá. Falar em reforma política. Em sã consciência, vocês acham que é possível uma reforma política de fato fortaleça a democracia, de fato consiga dar mais força, poder popular, todas as direções que a gente espera na democracia? Vocês acham que é possível isso sair do Congresso Nacional? Não é. Os caras votam no seu próprio salário, né? Os caras, de novo, controle do comportamento, né? É muita ingenuidade o analista do comportamento achar que isso é possível. Porque, primeiro de tudo, não tem mecanismo de controle. Tipo, a nossa população, majoritariamente falando, está muito bem domada. Funcionou muito bem, né? Então, a gente viu um impeachment sem crime sendo realizado com muitas pessoas apoiando, né? E sem crime, inclusive as pessoas que estavam lá depois, eles confessaram, não era de fato, não tinha tido não, mas é porque não dava mais pra ficar com ela, né? Então, e tipo, é triste ver, mas não tem por onde resolver por aí. Assim, e é foda, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa extremamente pacifista, né? Mas é triste começar a chegar a um ponto de que o Brasil não muda sem ruptura, né? Então, eu queria, assim, estar vendo a cara de vários eleitores do Bolsonaro, assim, de falar, não, ele vai mudar tudo isso que tá aí, né? Vocês percebam que toda fala do Bolsonaro tem isso que tá aí. É um slogan, devia ser o slogan de campanha, né? E agora a escolha de ministério é um fisiologismo padrão, né? Tem o filho dele indo representar ele lá nos Estados Unidos, que o filho dele nem cargo no governo tem, né? O Eduardo Bolsonaro, né? What the fuck? Com o boné do Trump, né? Porque tinha do Bannon, que é o cara que organizou a Cambridge Analytica. Não, o Bannon, ele tá em todas, cara. O cara é um fenômeno, sabe? Tipo, onde tu vê, assim, o populismo de extrema-direita surgindo, o Bannon tá no meio. O cara é um fenômeno. Mas, eu queria explorar o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui esse livrinho aqui. Eu curto viajar, viu, pessoal? Então... Uma péssima tradução, né? O ideal seria para além da liberdade. A tradução do português de Portugal é melhor, viu? Né? O título é para além da liberdade. E aí, nesse livro, o Skinner vai discutir muito assim, por exemplo, como é que esse conhecimento da análise do comportamento, de como as pessoas se comportam e como é possível mudar o seu comportamento. É um conhecimento perigoso, no sentido de que você pode manipular, como nós estamos falando aqui. Mas ele está dizendo o seguinte, esse controle do comportamento, ele já existe. Você não conhecer, não quer dizer que ele vai deixar de existir, o controle sempre existe. Então, a gente conhecer permite que a gente faça contra-controle, ou seja, que a gente entenda esses processos e possa, por exemplo, trabalhar para não ser controlado por um tirano. Então, a minha primeira pergunta agora, como fazer contra-controle com esses processos de manipulação de Big Data, tanto comercial quanto eleitoral? E qual é o papel do analista do comportamento nesse processo? Tá, vamos lá. Talvez pelo meu momento um pouco desesperançoso, talvez não vai ser tão legal a minha resposta, né? Mas, assim, vamos primeiro ser utópicos, né? O contra-controle ideal é a gente conseguir ter ferramentas. Então, vamos lá. O que é tecnologia, né? A gente sempre acha que tecnologia são essas coisinhas, né? Eletrônico, computador. Tecnologia é quando você consegue pegar conhecimento científico e tornar ele de fácil uso. Que é isso. Nós não somos engenheiros, mas estamos aqui utilizando isso. Quando o computador surgiu, apenas engenheiros basicamente usavam. Então, hoje em dia tem uma penca de gente que consegue ter meios para rastrear fontes de informações, né, tudo isso, e garantir que uma notícia é falsa ou não. Só que isso ainda não é amplamente disseminado. Então, digamos, não é uma tecnologia amplamente disseminada. Ou, se não é assim, enfim.
Pelo menos, se tem ferramentas efetivas, muito efetivas, que é de fácil disseminação, ainda não chegou para muita gente, né? Então, o ideal, assim, um cenário ideal seria esse tipo de possibilidade, né? De que ter ferramentas que consigam rastrear a validade de informações. Como fazer isso, assim, na prática é extremamente complicado. Mas, assim, o que acaba que acontece, né? Quanto mais controle você vai querer ter sobre discursos, fatalmente você vai estar privando mais as pessoas de liberdade, né? Você pode ser o cara mais bem intencionado possível, né? Mas assim, eu quero validar se a informação X é fake news ou não. Então, isso tem que passar por um crivo. Crivos tem outros nomes, né? Também que a gente pode chamar de censura, né? O que seria uma censura para o bem ou não? Quem está dizendo que é para o bem ou não? Então não é fácil, sabe, discutir esse ponto, né? Mas assim, porque assim, uma coisa que você falou que é extremamente relevante lá do que você falou quando você falando do Beyond, né? Tem lá toda uma questão de planejamento cultural, não sei o quê. Isso pode ser usado para o bem ou não. O conhecimento científico, ele é neutro, né? A energia atômica pode ser utilizada para para fins, digamos, pacíficos, né? No sentido de que você consegue ter fontes de energia, talvez, amplas, com menor custo ambiental, o que for, né? Mas a gente sabe também que pode ser utilizado para armas de destruição em massa extremamente tenebrosas. Então, o conhecimento científico é neutro. O que as pessoas fazem com ele é outra história, né? Então, o conhecimento de análise de comportamento, ele não é bom nem ruim, né? A gente, como você falou e como eu vinha falando mais cedo, né, da ciência como uma fonte de libertação, isso tem uma questão de ideologia minha, né? Aí a gente pode entrar todo na escola sem partido, se quiser. No sentido de quê? De que eu acho que as pessoas, na minha visão, eu acho que as pessoas, elas deveriam, toda aquela história que eu falei de uma educação ideal, desde pequenininho, a pessoa tá aprendendo a experimentar tudo, eu acho que as pessoas deveriam, as crianças deveriam começar a aprender isso, de um modo que elas tivessem ferramentas para não serem enganadas, para conseguirem ser melhores solucionadores de problemas e tudo mais. Só que o que é certo e o que é errado, valores morais, isso não é técnico. Ou não é transmitido culturalmente como algo técnico, né? Isso são valores o que é certo e errado é o que um grupo social reforça ou pune dado comportamento. Digamos, comportamentos são reforçados ou punidos em um dado grupo, né? Obviamente, um cenário ideal possível, a gente buscaria uma moral baseada em quais são o que traz mais benefícios ou menores prejuízos para a cultura como um todo. Isso não é claro também ainda. Acho que a gente tem campos, obviamente, a gente sabe com clareza que coisas deveriam ser evitadas, né? Por exemplo, a notícia massa dessa semana, né, que teve o relatório da Casa Branca sobre mudança climática, um relatório respaldado por mais de 300 pesquisadores com cacife na área, um relatório. E o Trump fala do Trump, não acredito. Tipo, né? Mas assim, a gente sabe, então, tem todo um movimento de pessoas que dizem que, e aqui no Brasil também, né, obviamente, aqui o Brasil vai virar o quintal dos Estados Unidos, mas tem todo um movimento de pessoas que o governo Bolsonaro está na ideia de que o aquecimento global não existe, né? Fala o governo Bolsonaro que parece que ele já é presidente, né, como as coisas estão acontecendo. Mas assim, a gente tem os dados sobre isso, a gente sabe que certos modos de produção de energia, de forma de transporte são priorizados, não sei o quê, eles são danosos no longo prazo, né? E aí quem perpetua essas práticas são as pessoas que estão sendo beneficiadas por ela, porque ganham no curto prazo, né? O Trump, por exemplo, ele recebeu um amplo financiamento da indústria ligada à mineração de carvão, energia por carvão. Não à toa, esse era um ponto que ele queria resgatar também o uso da energia de carvão, que é uma das mais absurdamente poluentes, né? Porque, tipo, pagaram para ele, cara, né? Então, eu lembro, ouviram no rádio uma vez era um economista trazendo um dado de que
isso para o cenário brasileiro. Para cada R$ 1 que é investido em campanha, escova de cabelo do Tomás, meu filho. Para cada R$ 1 que é investido em campanha, tende-se a ter R$ 6 de retorno. É um negócio massa, muito bom. A indústria farmacêutica, principalmente olhando o cenário internacional, Big Pharma, hoje em dia ela investe mais recursos em lobby do que em pesquisa, porque dá mais retorno. Dá muito mais retorno financeiro. Vamos lá, comprar leis, vamos ser bem direto, né? No fim das contas, isso que o lobby faz, do que eu investir em pesquisa para melhores fármacos, né? Então, o que eles vão fazer? E aí a gente entra no outro ponto, né? Que o que é o nosso, onde está o poder de novo, né? Nosso modelo econômico, principalmente quando você pega o modelo de corporações, o modelo de corporações, e principalmente quando você pega corporações com ações públicas, né? Legalmente falando, se for pegar novamente o cenário norte-americano, que, convenhamos, financeiramente é o centro do mundo, né? Legalmente falando, uma empresa que tem ações no mercado, a sua obrigação, ela é dar lucro para seus acionistas. Essa é a obrigação dela, né? O acionista, ele é um cara que ele não tá nem aí pro que a empresa produz. O que é a preocupação? O comportamento dele está sob controle de quê? Minhas ações estão rendendo ou não? Então, você pega caras que são mega investidores, e eles compram ações de mais diversas coisas possíveis, né? Aí você, ouve discurso, a pessoa que quer ser legal. Não, porque eu tenho um portfólio de investimento diversificado, porque não sei o que. Aí você acha, esse cara, é um cara legal, ele sabe o que ele faz com o dinheiro dele. Beleza, ele sabe fazer o dinheiro dele render. Legal. Mas, em última instância, quem é esse cara? Ele é um cara que ele não está importando com o que a empresa dele faz. A empresa lá que está investindo. Às vezes ele nem sabe onde está investindo, porque ele joga o dinheiro dele pro analista financeiro, ou a pessoa responsável pela carteira de ações dele, e o cara vai fazer os melhores investimentos. Vai apostando, né? Então, a gente tem o nosso modelo econômico. A crise de 2008, que as grandes consequências são o crescimento da extrema-direita, né? Ela basicamente é resultante de pessoas apostarem em dinheiro dos outros. Por quê? E aí você tem que entender muito o jogo de Wall Street, né? Mas o cara que tá lá na frente do computador, a 1000 por hora, assim, tá lá no chão, lá da Bolsa de Valores de Nova York, assim, que muita gente acha aquilo extremamente massa e glamouroso. Assim. O cara ali, o comportamento dele tá sob controle de quê? Quanto que eu consegui fazer de dinheiro hoje? Né? E hoje, é o imediato. O pensamento é muito imediatista. Porque isso gera mais bônus, gera muito isso aqui. E, cara, para isso, não importa se a empresa é mais poluente ou não é. Não importa se aquela fábrica de roupa, ela praticamente trabalha com... as roupas são produzidas com trabalho escravo no Vietnã. Não. O cara tá fazendo dinheiro porque aquilo... Ele ganhou bônus. Só que aí, tem um cara, Richard, esqueci o sobrenome dele também. O cara tem um livro, ele tem um livro com o mesmo nome, mas e aí o documentário também, questão que é Salvando o Capitalismo. É bem interessante, né? Que assim, essencialmente falando, capitalismo, socialismo não é bom nem ruim, né? É o que você faz com ele, né? Se eu consigo pensar num modelo de economia de mercado na qual é possível que a gente consiga tentar favorecer o máximo número de pessoas possíveis, pensando agora no ética que eu vou defender, legal, né? Não é o que acontece, né? Então, o capitalismo financeiro de hoje, ele o que é a desregulamentação? É você deixar processo seletivo ocorrer sem que a gente faça nada, né? A gente não faz isso em outros campos, né? Por exemplo, a agricultura. A Revolução Verde, né, que lá em 12 mil anos atrás a gente desenvolveu a agricultura e um dos maiores impactos que a gente tem para hoje, ela foi possível porque a gente controlou processos seletivos para selecionar grãos específicos, animais de rebanho específicos, né? Então, deliberadamente a gente passou e tentou ver a melhor forma de fazer isso para produzir um maior volume de alimentos, para aumentar o número de pessoas. Beleza. Então, é estúpido você pensar que, se eu tirar todas as regras,
magicamente, essa cultura que a gente chama de mercado vai, por si só, favorecer todo mundo. Não, porque as pessoas não estão em pé de igualdade na hora de entrar no mercado. Se eu tenho, se eu sou um bilionário, eu tenho capacidade, às vezes sozinho, de valorizar ou desvalorizar uma empresa. Às vezes, dependendo do que for, eu tenho capacidade de valorizar ou desvalorizar uma moeda de um país. Né? Eu e você, e as pessoas que provavelmente estão aqui assistindo online, têm essa capacidade. Então, a gente não vai estar no mesmo jogo no pé de igualdade. Né? Tem dados muito interessantes você observar esse efeito seletivo em alguns ramos de indústrias. Indústria automobilística, como que no final do século XIX, começo do século XX, desculpa, existia um volume de indústrias que gradativamente são menores, de empresas menores. Bancos. Quantos bancos existiam em 1910 e quantos existem hoje? Vai se funilando. Processo seletivo. Aí vão se comprando, um compra o outro, não sei o quê. E aí, hoje em dia, a gente tem instituições financeiras que são too big to fail, que chama. Que o mundo é tão dependente delas que, na hora que quebra, o governo norte-americano foi lá gastar 700 bilhões em bailout para salvar aquelas empresas que foram quem causou toda a crise. Então, tipo, a gente tem vive prioritariamente num modelo econômico que ele é impossível de favorecer a democracia, né? No sentido de que, com mais pessoas concentram riqueza em um grupo, com mais riqueza concentrada num grupo menor, mais essas pessoas vão influenciar políticas públicas que vão se favorecer. Eu não tô falando isso de achismo, né? Isso tudo é informação que você facilmente encontra. Se você for olhar... Só pega a história. Os dados revelam bem isso. Isso, né? Então, tipo, isso hoje em dia é conhecimento bem produzido. Obviamente, se tenta ocultar o máximo possível, né? Mas tá lá. Então, tipo, há um modelo de democracia de que o povo tem capacidade de decidir, ele não existe mais. E isso chegou a um nível tão bem efetivo de acontecer, que aí a gente volta ao tópico principal, né? Que é eleições do Trump e do Bolsonaro, por exemplo. Né? Eleições só foram possíveis porque foram direcionados recursos para manipulação de dados digitais. Né? E como as pessoas... como a gente... Tem muitas coisas que a gente falou aqui que são uma grande rede que permite que esse cenário aconteça. As pessoas não sabem avaliar conhecimento, não sabem avaliar uma informação. As pessoas não têm nem noção do que é internet direito, né? As pessoas acham massa a ideia de que não, tem que deixar as operadoras funcionarem do jeito que elas quiserem. Aí a operadora limita os dados, mas o WhatsApp é ilimitado. O que acontece? A pessoa só lê a manchete e compartilha. Né? Então, assim, a gente vê assim, um gradativo processo de tornar a educação mais fraca. Né? Também. Então, não sei, cara, tipo, a minha desesperança é que às vezes parece que a gente continuar tentando lutar no mesmo discurso que a gente vem lutando há um século, não vai essa forma de lutar a gente perdeu. Né? Eu vejo assim, Felipe, acho que é uma série de coisas, pontuou muitas coisas aí, muitas coisas importantes. Eu adoro viajar, cara. Não, mas eu acho que são importantes. Por exemplo, veja, tem uma esfera que a gente faz a disputa, que é a esfera do ativismo na discussão do Big Data. Então, você tem duas esferas. Da regulamentação estatal. Então, a Europa, por exemplo, tem uma regulamentação mais criteriosa, mas também, claro, não é 100% efetiva no que diz respeito ao tratamento de dados digitais. Você tem um outro tipo de contra-controle, que aí entra numa seara bem complicada, que é a utilização de protocolos de acesso à internet baseado em Tor, que é em acesso anônimo, só que aí você tem um outro problema de discussão sobre outros tipos de segurança, dark web, pedofilia, essas coisas todas. Também. Que é o grande ponto engraçado, né? A galera que fica defendendo, não, quero mercado livre, quero não sei o quê, quero não sei o quê, quero não sei o quê. O mercado mais livre que foi inventado foi o Silk Road, né? Lá, que é pelo acesso via Tor, obviamente, só que você negociava de tudo, desde
encomendar assassinatos, a comprar heroína e o que for, né? Mas é o mercado mais livre que tinha. Aí, não pode ser livre. Na verdade, é porque o lance é, o que o mercado tem que ser livre como? Livre porque eu acho que tem que ser interessante. Tipo, e as pessoas compram as ideias. Por quê? Volta ao que o Bigman fala de poder. Porque é quem controla a informação, né? Sim. Por que cigarro, tabaco é legalizado e, digamos, maconha não? Né? Tipo, não é uma questão de que qual faz mais mal à saúde. Maconha tem problemas para a saúde também, viu, galera? Eu não tô dizendo que é completamente saudável. Não, mas assim, não é por causa disso. Lobby, dinheiro. Mas eu acho, Felipe, eu acho que tem essas questões que tem a ver com a digital, tem as questões do sistema educacional, eu acho que são bastante relevantes, e tem uma outra questão que eu venho insistindo muito nisso, nessa questão do conhecimento científico, que é o papel dos cientistas na divulgação científica. Eu acho que nós temos aí um grande problema nesse campo no Brasil e no mundo, e o que me impressiona é assim, quase a maioria dos divulgadores científicos é físico, é uma coisa físico-biólogo. Então, parece que a ciência tem um alcance naquilo que antigamente a gente chamava de ciências exatas, que parece que é um tipo de objeto. Então, o ser humano... teremos uma surpresa esse ano, viu? Teremos uma surpresa esse ano. Eu não vou falar, só para não criar pressão em cima do sujeito, mas vai ter um analista do comportamento brasileiro, vai estar escrevendo uma obra de divulgação científica de análise do comportamento que nós vamos estar publicando pela linha de publicações. Surpresas aí pela frente. Porque parece que a análise do comportamento, que os seres humanos estão fora da esfera da ciência. Eles não estão ao alcance da ciência. Parece que os seres humanos é um ser especial e que a ciência não é capaz porque é muita complexidade. No fim das contas, as pessoas não querem largar o criacionismo. Não, é assim, a gente estuda partícula entrelaçada, entende? O problema de complexidade se resolve com refinamento metodológico, não por dizer, é demais, então não vou estudar. A palavra complexidade é um tapete, né, que pô, vai para baixo. Os analistas do comportamento se comportam muito mais para o Lattes, quer dizer, isso dá ponto no Lattes? Não, então eu não vou fazer. E eles são muito refratários, no meu entendimento, à divulgação. E à construção de um pensamento científico, né, em encarar o ser humano. Por exemplo, livro. Analista do comportamento não faz livro, só artigo. Né? Mas tá fazendo. Criatividade do Hernando também, é um livro de divulgação científica sobre criatividade, excelente. Eu acho que inclusive, a Medid tem um papel nisso que eu estou gostando muito de ver. E a gente precisa caminhar para o fim, porque já temos 1h15 aqui já. Tá. Mas eu queria deixar essa posição, que eu acho que a gente tem um papel nisso. Então deixa eu deixar uma cutucada para não desenvolver, mas só para também encher o saco também. Concordo plenamente contigo nesses pontos que você tocou no final, né? O analista do comportamento, de um modo geral, é extremamente arrogante, né? Então, a gente cresceu numa ilha e é muito culpa nossa de não vou falar mais fácil, não, a pessoa que tem que entender minha linguagem. Porra, né? Mas assim, mas aí tem outro porém, quando eu estava mencionando que os modelos de democracia estão morrendo, né? A própria forma de você divulgar conhecimento científico, ela está morrendo. Um dos maiores crimes que são cometidos são feitos por Elsevier, por JSTOR, por essas grandes editoras, né? Cara, é criminoso o que elas fazem. Você, Luciano, você escreve um artigo. Você escreveu esse artigo porque ele é produto de um trabalho seu que a sua universidade paga o seu salário, o que seja, né? Você escreveu o seu artigo. Você vai submeter para uma revista lá de uma dessas big publishers. Beleza, você submeteu. Você não vai receber nada se esse artigo for aceito. Muitas vezes você vai ter que pagar para que você publique. A revista, a grande parte delas é online mesmo, né? Então, o custo é marginal, publicação. Não por coincidência você vê que todas as da Elsevier é a mesma formatação. Por quê? É o software que gera, né? Tipo, a maioria das formatações que você vai ver do livro da gente vai estar muito parecido, né? O Magal, quem fez a diagramação, tática de guerrilha da gente, né? Eu perguntei se eles conheciam o programa, eu falei, conhece, sabe usar? Não. Aprenderia para diagramar o livro da Hernando? Aprendeu e fez, né? Abraço, viu, Magal?
E aí, o que acontece? Então, custo marginal. Só que aí você vai lá acessar o artigo. Porra, para comprar é $40, né? Aí, assim, e aí tem um cara chamado Aaron Swartz, né, que morreu um ano atrás. Ele provavelmente seria um dos grandes gênios da nossa geração. Mas, assim, o cara defendia o conhecimento livre de ciência. E acabou o que aconteceu, né? Ele foi preso porque ele estava pegando informações de servidores da JSTOR, dizendo que era roubo de propriedade intelectual, né? O processo, tipo, foi um tipo de encurralamento jurídico. Tipo, ele era tratado como se fosse quem derrubou as Torres Gêmeas, né? Era impossível, e assim, basicamente ele tinha que assumir a culpa e pegar um número X de anos preso, ou então prisão perpétua. Ele se enfocou, né? Então, hoje, toda política, e aí você falou o que é mais importante no Lattes. Cara, isso. É foda que às vezes, você tem que pegar, às vezes, quem está inserido no sistema acadêmico brasileiro, né, hoje em dia, eu vou falar brasileiro que é o nosso, mas quem está tendo que viver nesse sistema acadêmico, muitas vezes ele vai ter que pegar uma pesquisa dele, que se ele juntasse os dados dessa pesquisa com a pesquisa de 2 alunos, talvez, conseguir discutir os dados, dava um artigo, puta de um artigo, que causa um hiper impacto na área. Mas, para que ele precise alcançar tal coisa, ele tem que publicar mais artigos. Ele quebra, imagina. E aí, todo esse meio, assim, que tipo, não, mas aí para publicar você tem que publicar nas revistas são tal. Essas são tal, vão para as grandes big publishers. E aí você paga para publicar. Tipo, o sistema científico ficou viciado. Ele virou um sistema viciado também, né? Então, tipo, é foda, tipo, esse tipo de artigo científico, ainda mais que é gerado basicamente online, não ser open source, é um absurdo. Tipo, não há justificativa, porque o custo para se manter não é muito elevado. Ainda mais, tipo, tem como fazer, sabe? Tinha um pessoal lá de Belém, o Billy Anderson, ele é doutor em ciência da computação. Ele e uma galera, eles estavam tentando desenvolver um modelo de revista científica para descentralizar todo o processo por blockchain, né? Tem uma tecnologia lá do quadro Bitcoin. Quero até saber como é que anda esse projeto do cara. Mas tem tecnologia para você fazer as coisas, sabe? Então, mas não vai andar, vai avançar. Enquanto a gente não perceber que se a gente quer jogar, a gente quer vencer pelas regras do jogo dele, a gente não vai. A gente não vai, né? Eu tenho uma solução? Não tenho. Não sei. Mas eu acho que nosso papel enquanto cientista comportamento, para responder sua pergunta lá atrás no começo, deveria ser fazer o quê? A gente tem que seriamente começar a olhar e entender que, primeiro, o nosso comportamento enquanto cientista, ele está sendo controlado também por agências. Quais são os interesses dessas agências, né? E se a gente quiser de fato mudar alguma coisa, a gente tem que começar a sentar e discutir alternativas que de fato burlem ou vão por caminhos opostos do que as regras criadas por quem tem interesse pessoal direto, assim, de que é para ele, né? Tipo, hoje em dia eu criei uma situação que eu posso me dar um luxo, tipo, de ser cientista. Eu posso escolher o projeto que eu quero trabalhar, eu posso escrever artigos sem pressão, né? Tenho equipe de apoio e de suporte comigo. E eu tô produtivo pra caramba, né? Então, assim, tem forma de você fazer as coisas que não tem que ser seguindo essa mesma lógica de produtividade do chão de fábrica, né? Que uma pessoa é dono do lugar, vai manter, né? Então, mas a gente tem que começar a pensar que por outro caminho. Se a gente continuar pensando na regra do jogo dos caras, a gente já perdeu só por aí. Porque a gente não tem poder, não tem recursos para vencer. Que nem os analistas do comportamento que acharam que conseguiriam tapear planos de saúde, né? E, assim, enriqueceram rapidamente buscando não clientes, mas liminares, né? Assim, que oferecem serviço para autismo. Tem umas coisas muito absurdas que rolaram por aí.
E a galera, assim, tipo, achava que o plano de saúde não ia reagir. Pô, o plano de saúde é politicamente, economicamente forte pra caralho, sabe? Então, jogar no jogo deles, cara, sabe? Então, Não tem como. a gente tem que. O termo hackear, a gente só pensa em computadores, né? Mas hackear é você entender um sistema e conseguir mexer nas regras daquele sistema, né? Então, a gente precisa hackear a sociedade, cara. Então, entender claramente o que são as regras econômicas, as regras sociais estão funcionando, e, brother, vamos ter que conseguir manipular elas de formas mais efetivas. Seja modelos mais underground, eu não sei como. Eu não tenho soluções. Mas aceitar a regra, tipo, se viver pela regra do jogo que tá aí, tipo, a gente vai subsistir por algum tempo, mas nessa lógica a gente já perdeu. A gente vai encerrando aqui. Eu vou ter depois fazer talvez um vídeo ou uma live, não sei exatamente, sobre Open Science, que é pensando nessas regras do jogo, é um processo de mudança dos processos de publicação. Estou estudando isso para poder fazer um vídeo. Felipe, muito obrigado pela discussão aqui. Não, foi legal, time. Tem um espaço. Obrigado pelo espaço para poder soltar para muita viagem. Assim, não, tipo, era assim, entendeu? Eu falo isso brincando, porque para quem me conhece, eu faço piada de praticamente tudo, né? Hoje em dia a gente estava justamente falando nos grupos que piada é uma coisa que tem que ser levada a sério. Mas assim, isso não é. Os pontos que eu coloquei não são frutos de achismo, né? Então, eu venho minha linha de pesquisa principal é de análise comportamental da cultura. Isso implica que meus interesses de estudo, de leituras, vão para campos ligados à economia, política também, né? Na verdade, eu vou querer... depois me manda pelo WhatsApp as fotos da capa de algum desses livros, o Pós-Verdade. Eu quero ir atrás deles também. Mas, então, muito obrigado pelo espaço, sabe? Tipo, a gente tinha muita coisa que estava meio que entalada, assim, que eu queria também começar a tentar pôr para fora, sabe? Na verdade, eu acho que eu estou muito no movimento da minha vida atualmente de conseguir tentar. Tem muito pensamento que eu vinha construindo ao longo dos últimos anos, que passei os últimos 3 anos praticamente sendo burocrata, sabe? Né? Eu estou finalmente voltando a ser cientista roots, né? Roots no sentido de ser cientista mesmo. E eu estou conseguindo agora finalmente organizar e pôr para fora muitas ideias, assim, que eu vim maturando nos últimos tempos. E eu agradeço pelo espaço para isso. Falou, um abraço. E você que assistiu aí, a gente vai fazer mais dessas discussões aí, você vai acompanhando. Abraço. Um abraço para Adriano aí. Peraí.